Para todo sempre seja exaltado o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos juntos estudar a palavra do nosso Deus. Esta é a aula de número 231, Palavra Poderosa. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico em que todos os temas ministrados você poderá ter acesso através das nossas plataformas digitais. Siga-nos no Instagram, Palavra Poderosa, Antônio Oliveira. Temos ainda o WhatsApp, que é mais 258 84 567 6067. Temos também o nosso e-mail, que é oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, seu companheiro de estudo da Palavra de Deus, e dentro de uma introdução, nós tomamos em 2 Timóteo capítulo 4, versículos 6 a 18, que diz: Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. E já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará a paga segundo as suas obras. Tu, guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor. Antes todos me abandonaram. Que isto não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará, salvo para o seu reino celestial. A ele glória pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, aqui certamente temos as últimas palavras do apóstolo Paulo, né? Porque entendemos que ele, escrevendo a segunda carta a Timóteo, ele estava preso no escalabouço frio, gelado, em Roma, e era a sua segunda prisão. Então, ele escreveu a sua última carta. Das 13 cartas que o apóstolo Paulo escreveu, esta entendemos que é a última. E, portanto, entendemos que por ser o último capítulo também, assim são as últimas palavras. Logo depois, ele entraria ali na Via Ápia e seria decapitado. Mas o que Paulo nos mostra aqui é que todo o tempo em que ele se empenhou ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, ele tinha uma real convicção de que, apesar da sua morte física, o Evangelho não morreria. Por isso, ele elegeu seu sucessor Timóteo e passou a ele essa custódia de continuar pregando o Evangelho, sabendo que muitas aflições ele encontraria nesse tempo, né? É claro que eles estavam debaixo do império de Lúcio Nero, um dos mais terríveis dos imperadores romanos, uma perseguição, uma total desconsideração com a vida humana, né? Havia ali uma crise econômica, uma crise política, havia ali uma crise moral, né? E Paulo, nessas circunstâncias, ele transmite esse legado ao seu sucessor Timóteo. Estamos falando sobre Libertação Financeira 3, dentro de uma abordagem renovada,
Estamos continuando e agora nós queremos falar um pouco sobre o aspecto ganhar, né? Falando em ganhar dinheiro é o primeiro passo prático para administrar as finanças, evidentemente, sendo esta geralmente a maneira pela qual Deus coloca recursos em nossas mãos e assim Ele espera o nosso cuidado, nosso zelo na administração desses recursos. Precisamos ter esse entendimento. Então o Senhor deixa muito claro desde o princípio que a nossa responsabilidade, né, a nossa responsabilidade a administração econômica e financeira. Ele já estabeleceu isso como princípio em Gênesis, capítulo 1, versículo 26, que diz: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Entendemos pela revelação bíblica que Deus ele deu ao homem essa autoridade para dominar, para trabalhar, para fazer acontecer. Então, nós temos essa responsabilidade, né, de administrar os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque certamente um dia prestaremos contas de tudo isso. E assim, biblicamente falando, a forma preponderante de ganharmos dinheiro é através do esforço do nosso trabalho, né? Então, essa é a forma geral, preponderante para ganharmos dinheiro. Em Provérbios, no capítulo 10, versículo 4, a palavra nos deixa muito claro o seguinte: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Então, todo homem precisa trabalhar e diga-se de passagem, isso não é privilégio, isso não é motivo de aplauso, de honra, isso não é motivo de alguém se vangloriar porque trabalha. Trabalho é uma responsabilidade, todos têm que trabalhar e infelizmente, como aprendemos algumas mentiras, né, na sociedade, aprendemos na sociedade também que o trabalho dignifica o homem. Isso não é verdade. O que dignifica o homem é a pessoa de Jesus Cristo na vida dele. É ele ser um homem justo. Então todos temos a responsabilidade e a obrigação de trabalhar e fazer o nosso trabalho bem feito, com excelência, né? Em Provérbios, ainda capítulo 13, versículo 11, diz que os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Entendemos que há pessoas na nossa sociedade que planejam e buscam através do dolo, através do engano, né, facilidades para ganhar, para ter lucro, para auferir resultados. Isso, com o passar do tempo, diminui, porque da mesma forma que essas pessoas ganham fácil, elas acabam também perdendo fácil, né? Então, nós temos que entender que não podemos ficar buscando vantagens, buscando facilidades, né? Isso daí certamente traz uma série de consequências amargas, consequências ruins, né? Existe até um dito que diz que aquilo que é barato sai caro. Então, muitas vezes a pessoa fica correndo atrás do fácil, do barato e acaba tomando grandes prejuízos, né? Agora, ganho rápido versus trabalho diligente é o que nós estamos falando, e podemos também mencionar que a era industrial ela nasceu na Inglaterra com produção maciça de bens e também geração de emprego e renda, né? Porém, esta deu lugar à era da informação, que por sua vez deu lugar à era tecnológica que vivemos hoje. Há poucos anos atrás, os universitários, por exemplo, eles saíam das universidades já com emprego garantido, né? Então, as próprias empresas iam até as universidades, elas tinham um programa assim de fazer uma seleção já na universidade, os alunos já no penúltimo ano, no último ano do seu curso ali de graduação, as empresas já iam ali fazer uma seleção. Porém, há muitos recém-formados hoje que
que estão desempregados, né? Não só eles alcançam a graduação, não só eles alcançam, né, o resultado da conclusão da sua faculdade e ficam desempregados porque a era hoje é outra, né? Consideramos também, queridos, que no passado uma pessoa se formava, ela colocava ali o seu diploma na parede, muitas vezes, né? E vários outros certificados também de conclusão, de cursos variados, né? De curso de especializações, e viviam em torno daqueles objetivos que aquela pessoa havia alcançado durante a sua vida, né? Então ela vivia em torno daqueles objetivos. E o que entendemos é que nós passamos pela era da informação e chegamos na era da tecnologia. E essa envolve a todos. Mas entenda o seguinte, somente abre oportunidades àquelas pessoas que são disciplinadas, né? E uma coisa que nós precisamos também entender é que a pior coisa que uma pessoa possa fazer é trabalhar por dinheiro, né? Então, na verdade, por princípio, não se trabalha por dinheiro. Se trabalha pela vocação que a pessoa tem. De maneira que esta vocação não é extensão da sua própria vida. Ela não consegue ficar sem fazer. E por isso ela acaba sendo remunerada. O dinheiro, então, acaba vindo em consequência disso. Você veja, por exemplo, uma prostituta, né? Ela vende o seu corpo objetivando apenas o dinheiro, né? Não é que ela é vocacionada a ser uma prostituta, mas ela precisa para satisfazer as suas necessidades e muitas vezes, não tendo outra alternativa, acaba vendendo o seu corpo por dinheiro. E pessoas que trabalham por dinheiro, elas não sabem a real importância da sua missão. Essa é a grande verdade, né? Porque o objetivo dela é o dinheiro. Ela não sabe por que ela está fazendo aquilo. Ela muitas vezes não tem prazer naquilo que ela está fazendo. Ela não vê a hora de chegar final de semana para ela descansar. Ela aplaude quando existem vários feriados. Ela quer se ver longe da sua responsabilidade profissional porque ela só visa ali o dinheiro, né? O que dizer de alguém que, no exercício das suas funções, elas acabam se corrompendo, né? Elas desfrutam do dinheiro fácil e ela acaba dificultando o procedimento de terceiros e acaba oferecendo ali algumas facilidades, né? Então quebram regras, elas quebram normas, né? Elas aceitam propinas, subornos e assim há muitos que vivem em função do sistema e não compreendem que Deus tem o controle de todas as coisas. Então, para algumas pessoas na sociedade, infelizmente, o mais importante é o lucro, o mais importante é o dinheiro. Não importa de que maneira ele venha, né? Infelizmente, esse é um câncer que consome as vísceras da sociedade e muitas pessoas acabam se enveredando por essa malignidade. O que podemos entender por egoísmo, então? O que é certo é o que é bom para mim. Isso é egoísmo. Então você não pode pensar assim, não, o que é certo é eu levar vantagem, o que é certo é aquilo que é bom para mim, o que é certo é eu auferir aquilo que eu desejo da forma mais fácil possível. Isso é egoísmo, né? E podemos, por conclusão, dizer que o homem que se vende, no fundo, ele vale menos do que aquilo que ele recebe, aquilo que se paga, né? Alguns anos atrás, nós tivemos no Brasil, né, um episódio do ex-juiz Lalau, né? Ele recebeu toda a carga daquela corrupção, daquela articulação, né? Porém, ele foi admirado e louvado por todos que, em menor escala, aproveitam a oportunidade. É uma questão de oportunidade, como, por exemplo, alguém que recebe um troco a maior do caixa de uma padaria, por exemplo, né? A pessoa dá lá R$20 para cobrar 15 e o caixa não se apercebe e devolve um troco relativo a 50, né? Ele
Ele não se apercebe que ele recebeu apenas R$20. Deus abençoe, até a próxima, nós daremos continuidade a partir desse momento. Amém.